Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje então a gente dá início à nossa nova disciplina, que é Conservação e Aproveitamento Integral dos Alimentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de aquisição e os processos de conservação dos alimentos. Então, quando a gente fala de aquisição, desses alimentos, é importante a gente então verificar que existem duas ações bem importantes. Uma em relação à compra desses alimentos e outra em relação ao recebimento desses alimentos ou dessas matérias-primas. Então, toda vez que a gente fala desse ato do recebimento, é importante a gente frisar que a responsabilidade, pelos alimentos que são entregues na unidade escolar ou no seu estabelecimento alimentício é de responsabilidade de todos. Quem seria esse sujeito todo? Tanto a pessoa que está entregando, ou seja, o entregador dessa mercadoria, dessa matéria-prima ou desse alimento, e o recebedor ou receptor no estabelecimento de ensino, que vai receber e verificar as condições de entrega dessas matérias-primas ou dessas mercadorias. Então, é uma responsabilidade de mão dupla, tá? Tanto de quem trouxe, tanto de quem recebe essas mercadorias. Mas uma responsabilidade ainda maior recai principalmente sobre o sujeito, sobre o responsável, que está relacionado ao processo de compra, dessas matérias-primas, desses ingredientes, pois no processo de compra ele vai selecionar marcas, selecionar padrões, tá? Tipos de alimentos diferenciados e também é de principal importância também a responsabilidade de quem a recebe. Tá? Então, principalmente, quem compra e quem recebe esses produtos e essas mercadorias é extremamente crucial para o bom desenvolvimento do processo de aquisição de matérias-primas e mercadorias. Toda vez, então, que a gente tem a compra e o recebimento dessas mercadorias, tem alguns padrões a ser seguidos. Quais são eles? Primeiro, os funcionários designados para efetuar as compras. Então, é necessário que se estabeleça um funcionário específico ou um grupo de funcionários específicos que serão responsáveis pelo empenho ou pela compra dessas matérias-primas e desses alimentos. Tá? Uma outra diretriz muito importante no processo de aquisição dessas mercadorias é a escolha adequada de fornecedores. Então, escolher fornecedores que garantam a qualidade e os padrões mínimos de qualidade e de segurança esperados para essas matérias-primas ou alimentos. Tá? E, além disso, os produtos deverão ser inspecionados no momento do recebimento e todos os produtos adquiridos eles deverão ter registro nos órgãos competentes. Ou seja, quando um produto que você adquire sem registro, ele indica para mim que esse produto não tem procedência ou é um produto que você não pode confiar na qualidade do mesmo. Tá? Então, esses são alguns pontos importantes relacionados à aquisição dessas mercadorias e das matérias-primas. A área de recebimento, como devem ser as características da área de recebimento desses produtos. Primeiramente, a área de recebimento ela deve estar sempre limpa, organizada e bem iluminada. Tá? O recebimento de produtos deve ocorrer dentro de uma área protegida da chuva, do sol ou da poeira, ou seja, as intempéries não devem atrapalhar o momento do recebimento das suas mercadorias. No ato do descarregamento, ou seja, no momento que o entregador descarrega ou tira a sua mercadoria ou a sua matéria-prima do meio de transporte, deve-se ter muito cuidado para não danificar esses produtos. E muitas das vezes a gente observa que o carregador ou o entregador ele tem um certo descomprometimento com essa matéria-prima ou com esses alimentos, e muitas das vezes prejudicando ou avaliando a mercadoria. Tá? Então, não deve-se
jogar, amassar ou apertar os produtos para que os mesmos mantenham a qualidade ou o grau de qualidade, tá? Os produtos devem ser armazenados com a mesma qualidade que chegaram no ato do recebimento. Não adianta, então, o entregador ou a empresa entregadora ou fornecedora ter todo o cuidado com essa matéria-prima ou com esse alimento ou com essa mercadoria e no momento do recebimento o funcionário da unidade escolar não tem esse comprometimento com o armazenamento. Tá? Então, isso compromete a qualidade do seu produto. Produtos alimentícios nunca podem ser acondicionados no chão, tá? Então, para isso, a gente tem os paros ou caixas manipuladoras ou carregadoras. Ao serem descarregados, eles devem ser acondicionados em pares ou em carrinhos, né? Ou em algum recipiente apropriado. Além disso, na área de recebimento, deve-se ter balanços, tá? Essas balanças, então, você vai verificar a quantidade em peso de uma determinada mercadoria que venha, por exemplo, em saca ou que venha porcionado de forma a granel. Então, você faz a verificação do peso. Com relação, então, ao ato do recebimento, o que nós temos, né, que estabelecer como critérios importantes no ato do recebimento do seu produto? Primeiro, se esses produtos adquiridos através da compra realmente apresentam a procedência, por exemplo, embalagens, selos de verificação, registros, né, nos órgãos competentes, como a Anvisa, por exemplo, tá? No caso de matéria-prima, principalmente, verificar as características de cor, aroma e consistência dessa matéria-prima, tá? Verificar também as condições das embalagens que acondicionam esses alimentos. Além disso, verificar as condições de transporte, como que é o transporte, né, desses alimentos, como que foi feito, de que maneira está o grau de higienização desse veículo, por exemplo. Será que esses alimentos não estavam sendo transportados com outros produtos tóxicos? Então, isso tudo a gente tem que verificar. Temperatura dos produtos. Então, principalmente com relação a produtos refrigerados e congelados, nós devemos verificar as temperaturas de recebimento. Então, no caso de produtos congelados, a gente tem um valor, né, máximo, né, um critério de recepção desses produtos, que a gente recebe esses produtos com temperaturas de até menos 12 graus Celsius. Tá? O ideal é menos 18 graus Celsius. Mas até menos 12 a gente pode estar fazendo o recebimento. Aí você tem que proceder um armazenamento imediato desse produto, tá? Então, produtos com temperaturas de menos 12, menos 10 graus, né, abaixo de menos 12, na verdade, menos 10 graus, menos 5 graus, menos 8 graus, por exemplo, a gente não recebe, tá bom? Porque já está próximo da temperatura de 0 graus Celsius, que é próximo à temperatura de refrigeração. Então, ele passa a ser um produto já caracterizado como semi-descongelado, ele já está no ato de descongelamento. Tá? Então, produtos congelados até menos 12 graus Celsius. Ok? Gente, uma coisa importantíssima no momento do recebimento é o prazo de validade. Então, produtos que estão fora do prazo de validade, ou com uma validade, por exemplo, de 1 ou 2 dias, e você sabe que você não vai utilizar aquele produto, você pode não receber esse produto. Na verdade, você não deve receber, tá? Ah, mas eu fiz o pedido, demorou chegar, o transporte, teve um problema no transporte, e esse produto chegou fora do prazo de validade ou com uma validade próxima de ser expirada. Então, a gente não recebe, tá? Ou também, pegando o gancho da temperatura, teve problema no acondicionamento da matéria-prima congelada ou resfriada, o caminhão refrigerador teve problemas mecânicos e parou de refrigerar a carga. E esse produto chega fora dos padrões de temperatura, eu também não recebo, tá? E além disso, é importante também, no momento da recepção da matéria-prima do produto,
ter sempre uma tabela de registro desses produtos, tá? Então, a gente verifica se esses produtos são registrados e a gente também cria uma tabela de registro de verificação. Registro de temperatura, registro de quantidade, registro de datas de validade, tá? Ou numeração de lotes. Então, a gente também cria esse momento de organização, ok? Então, a gente não deve aceitar, gente, por exemplo, produtos sem rótulo, sem prazo de validade, ou produtos com data de validade vencida, jamais, tá? Uma outra questão que deve ser averiguada no momento do recebimento é que não devemos, tá, receber latas amassadas e sulfadas ou enferrujadas, indicando para mim a má qualidade desses produtos enlatados. Alimentos com características alteradas, seja de cor, odor ou de textura, e alimentos transportados em veículos com condições inadequadas de temperatura, tá? Ou condições inadequadas de transporte, junto com produtos tóxicos, por exemplo. Então, esse tipo de produto a gente não deve aceitar. Por quê? Porque uma vez que você aceita, pega do entregador esse tipo de produto, você está assumindo a responsabilidade dali para frente, ok? Lembre-se, gente, não há mais como melhorar a qualidade de um produto ou de uma matéria-prima quando ele chega no seu estabelecimento. Então, por isso que faz importante você recusar no momento da entrega qualquer produto que não esteja dentro do padrão de qualidade esperado ou dentro, né, das boas condições de recebimento esperado, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de alimentos. Então, toda vez que a gente fala de conservação de alimentos, nós temos os principais métodos que envolvem a aplicação do frio, do calor, a ausência do ar, a adição de sal, a adição de açúcar, processos de fermentação, adição de aditivos químicos, irradiação e defumação. Pessoal, com relação então ao uso do frio. Então, a conservação pelo uso do frio, ela é muito indicada principalmente para a conservação de alimentos perecíveis, tá? Por quê? A conservação pelo uso do frio, ela visa, então, retardar ou inibir a multiplicação de micro-organismos, tá? Através, né, do mecanismo da temperatura. Então, quando você reduz a temperatura, então você também vai condicionar novos padrões de multiplicação para os micro-organismos presentes nesse alimento, tá? Então, existem dois tipos básicos de métodos que usam o frio, né, como tecnologia. Então, nós temos aí o processo de refrigeração, onde os micro-organismos não morrem, tá? Mas a multiplicação celular desses micro-organismos é reduzida. Enquanto o processo de congelamento, os micro-organismos também não morrem, mas sua multiplicação é paralisada. Qual é a diferença? Na refrigeração, por mais que você refrigere, por exemplo, uma carne moída, se você deixar ela na geladeira mais de 3 dias, ela vai entrar em processo de decomposição, alterar a cor, alterar a textura e principalmente odor. Por quê? Você retardou ou desacelerou a multiplicação microbiana daquela matéria-prima, tá? Ao invés da carne perder logo de cara, se ela tivesse sido mantida numa temperatura ambiente, ela demorou até 72 horas para entrar em processo de decomposição por multiplicação microbiana. No caso do congelamento, você consegue retardar ainda mais esse grau de decomposição. Por quê? Porque você paralisa a multiplicação celular dos micro-organismos decompositores presentes naquela matéria-prima. Visto que, uma vez que você descongela o produto, os micro-organismos voltam a multiplicar, ok? Dentro do processo de congelamento, nós temos dois tipos de congelamento. O congelamento lento, que vai ocorrer de 3 a 12 horas do produto em exposição ao frio. E aí, nesse tipo de congelamento, eu tenho a formação de cristais grandes, tá?
dentro do conteúdo celular que constitui o tecido do alimento, tá? Seja ele animal ou vegetal. E no caso do congelamento rápido, ele vai ocorrer de 1 a 3 minutos após a exposição do alimento ao frio, e aí eu tenho a formação de cristais pequenos dentro das células animais ou vegetais que constituem o tecido alimentar. Tá? Então, uma vantagem é o congelamento rápido devido à formação de pequenos cristais de gelo no interior do alimento, tá? Fazendo com que esse alimento fique mais preservado quando descongelado. Quando a gente fala, então, de refrigeração ou estocagem ao frio, então nós estamos trabalhando com temperaturas acima do ponto de congelamento, na faixa entre 16 graus Celsius positivos até menos 2 graus Celsius. Toda vez que a gente trabalha com a refrigeração, nós temos que pensar primeiramente nos refrigeradores domésticos e nos refrigeradores comerciais, que são os mais usualmente operados e utilizados. Dentro disso, né, nós temos uma faixa de trabalho de temperatura entre 4,5 e 7 graus Celsius de refrigeração. Então, os refrigeradores domésticos, eles vão manter os nossos alimentos numa faixa de 4,5 a 7 graus Celsius, tá? Isso vai variar de acordo com cada equipamento, de acordo com aquela válvula, né, com aquela peça de controle, né, da intensidade da temperatura do seu refrigerador e da quantidade de alimentos armazenados também, e a forma como a gente armazena esses alimentos na geladeira. Em alguns casos, né, podem ser operados a temperaturas mais baixas, favorecendo a conservação de um dado produto. No caso, principalmente de refrigeradores comerciais, eles podem trabalhar com temperaturas abaixo de 4,5 graus Celsius, estendendo o prazo de validade ou o tempo de armazenamento durante a refrigeração. Tá? Entenda, prazo de validade aqui, como eu disse, não é o prazo que veio no rótulo, mas estendendo o tempo com que esse alimento pode ficar sob refrigeração. Tá? A refrigeração ela é um processo de conservação por curtos períodos de tempo, normalmente de dias ou semanas. Então, a gente está trabalhando aí com um prazo, né, médio de até 3 dias, podendo estender por até 2 semanas no máximo. Isso vai depender da temperatura com que você armazena o seu alimento sob refrigeração. O usual mesmo é até 1 semana, que é mais confiável e seguro para os equipamentos que a gente trabalha no nosso dia a dia. Tá? Ao passo, né, que no processo de congelação, a conservação dos produtos pode ser por meses ou até anos. Tá? Então, tem um prazo de armazenamento maior. Então, com relação agora ao processo de congelamento, né? Então, a congelação ela consiste numa redução da temperatura, geralmente a uma temperatura negativa, de menos 18 graus Celsius ou ainda menos do que isso. Por exemplo, menos 30 graus Celsius é o que a gente encontra, por exemplo, nos freezers horizontais, né? Dos supermercados, por exemplo. Tá? Então, essa temperatura de menos 18 graus Celsius é uma temperatura dos nossos refrigeradores domésticos. Tá? Então, essa temperatura, ou abaixo disso, promove a cristalização da água dentro dos tecidos do produto alimentício. Tá? Então, o ato do congelamento ele tem como propósito cristalizar a água, tá? Presente nos tecidos alimentícios, de maneira que essa água, então, ela fica indisponível para os micro-organismos. Né? Então, em termos de aplicação, inquestionavelmente, o ato do congelamento é o método mais satisfatório, tá? Correntemente disponível para preservação a longo prazo. Então, é positivo, é satisfatório e é um método bem recorrente diário nosso, tá? O ato do congelamento, ele conduzido de forma adequada, ele é efetivo, tá? Para reter as características do flavor
que é o sabor e o aroma dos alimentos, bem como a cor, o valor nutritivo desse alimento e, moderadamente, ele é efetivo na preservação da textura. Salientando que o congelamento, principalmente o congelamento lento, ele descaracteriza a textura do alimento no momento da descongelação. Tá? Microbiologicamente, menos 18 graus Celsius na estocagem não seria estritamente necessário para paralisar o crescimento microbiano. Por quê? Porque, de uma maneira geral, os micro-organismos que atacam os alimentos, tanto patogênicos quanto deteriorantes, eles paralisam o crescimento deles em torno de menos 9,5 graus Celsius. Tá? Então, já ocorre a paralisação do crescimento microbiano. Então, uma temperatura, o dobro disso, menos 18 graus Celsius, com certeza é uma temperatura segura. Tá? Então, esse valor usado dá uma margem de segurança tanto para o transporte, porque pode ocorrer atrasos e danos aos equipamentos de refrigeração, e isso, então, garante que esse produto leve algum tempo até entrar numa zona de risco durante o momento de descongelação em trânsito, até chegar à sua unidade escolar, ok? Embalagem do produto congelado, gente. Toda vez que a gente for trabalhar com um produto que vai ser conservado sob congelação, é importante ele estar embalado. Então, todos os alimentos congelados devem estar embalados, principalmente para evitar a desidratação e queimaduras de congelação, que altera irreversivelmente a cor, a textura, o sabor e o valor nutritivo. Então, toda vez que nós formos manter um alimento congelado, é importante ele estar embalado ou protegido dentro de um vasilhame. Tá? Os efeitos do congelamento. O maior efeito negativo do congelamento é o dano causado às células. Tá? As células que constituem o tecido alimentício. Por quê? Devido à formação dos cristais de gelo, principalmente no caso do congelamento lento, onde eu tenho a formação de cristais de gelo muito grande. Então, o congelamento ele causa mudanças desprezíveis em pigmentos, tá? Aromas ou componentes nutricionais importantes. Embora estes possam ser perdidos na etapa de preparo ou sofrer a deterioração durante a estocagem do produto congelado. Mas a característica da textura é um grande ponto negativo frente ao processo de congelamento lento. Tá? E a perda também da suculência, porque no momento do preparo ou do descongelamento, tá, de forma correta, esse produto vem a perder ou exudar, sair essa água que mantém a textura original do alimento. Tá? Aqui, então, a gente tem algumas temperaturas indicadas para alguns produtos alimentícios. Frutas e verduras, a gente recomenda um armazenamento de refrigeração de 7 a 10 graus Celsius. Produtos lácteos de 4 a 8, para leite in natura 4 graus Celsius. Iogurtes e bebidas lácteas até 8 graus Celsius. Tá? Não pode também receber esses produtos com temperaturas superiores a estas. Carnes e aves de 0 a 4 graus Celsius. Pescados e mariscos de 0 a menos 5. Alimentos congelados eles devem ser mantidos numa faixa de congelação de menos 18 a menos 30. E quando a gente tem produtos expostos, refrigerados, o balcão tem que estar numa temperatura de 8 graus Celsius, lá no motorzinho, no termostato, enquanto os alimentos eles têm que estar numa temperatura de até 10 graus Celsius. Tá? O frio, gente, ele não deve ser utilizado como forma de reduzir o número de micro-organismos presentes no alimento. Então, jamais o frio reduz a carga microbiana. Então, a refrigeração, ela diminui a velocidade de multiplicação, enquanto a congelação paralisa o crescimento microbiano. Mas a morte das bactérias não é um fato consumado pelo processo de refrigeração, nem pelo processo de congelação, tá bom?
Importante isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos, né, que utilizam o calor. Então, a grande maioria das células bacterianas, elas morrem a uma temperatura de 60 graus Celsius, tá? Então, existem alguns processos diferentes que fazem o uso do calor. Por exemplo, a pasteurização. Então, a pasteurização, ela reduz a carga microbiana, né, e emprega temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, mas sempre trabalhando a questão da temperatura com o tempo. Então, exemplos de pasteurização. Então, no caso do leite pasteurizado, ele vai utilizar temperaturas de 72 a 75 graus Celsius por um período de 15 a 20 segundos, uma pasteurização que a gente entende como pasteurização rápida. Então, tem uma alta temperatura e um curto tempo. Nós temos ainda um outro processo de pasteurização do leite, que é a pasteurização lenta, onde a gente utiliza temperaturas de 60 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Então, eu tenho uma baixa temperatura e um longo tempo de pasteurização, ok? São métodos bem eficientes. No caso do leite de saquinho, a gente então tem dois processos de conservação associados. A pasteurização lenta, associado, né, ao fim da pasteurização, a um armazenamento sob refrigeração. A esterilização, né, é a destruição total dos micro-organismos, inclusive dos esporos, tá? Que são estruturas dessas células bacterianas que têm uma maior resistência ao ataque pelo calor. Tá? Então, a esterilização ela consegue destruir essas estruturas de esporos, né? Essas estruturas de resistência. Para isso, então, utiliza-se temperaturas elevadas acima de 100 graus Celsius. Exemplo, que é o leite ultra pasteurizado, ou HT, ou leite de caixinha, suco de caixinha, molho de extrato de caixinha. Tudo isso leva ao processo de esterilização, que são temperaturas que variam de 115 a 120 graus Celsius por um período de 1 a 3 segundos, tá? De ataque no alimento. Nós temos ainda os processos de cocção simples, que eleva a temperatura do alimento a 74 graus Celsius no centro geométrico do alimento. Tá? O que seria o centro geométrico do alimento? É o interior do alimento. Então, nesses processos, os esporos podem resistir. Tá? Exemplos de cocção no nosso dia a dia. E até mesmo aí na cozinha, né? Ou na unidade de alimentação escolar. A fritura, o cozimento e o assamento. Tá? Uma outra técnica empregada na conservação, principalmente de hortaliças, nós temos aí o branqueamento, que tem como finalidade inativar as enzimas que causam a deterioração e o escurecimento em frutas e hortaliças. Tá? Então, nessa tabelinha, nós temos algumas demonstrações dos objetivos da pasteurização em vários alimentos. Então, por exemplo, no suco de frutas, o principal objetivo da pasteurização é a inativação de enzimas. No segundo objetivo, a destruição de fungos e leveduras. Para isso, então, a gente utiliza diversos binômios tempo-temperatura, tá? Onde, por exemplo, eu posso utilizar 65 graus Celsius durante 30 minutos ou 90 graus Celsius durante 3 segundos. São processos de pasteurização diferenciados. Tá? Cerveja, destruição de leveduras, principalmente micro-organismos e leveduras contaminantes da cerveja, onde a gente também tem diversos binômios, né? Tempo-temperatura de pasteurização. No caso do leite, visa então a destruição de patogênicos, que são micro-organismos causadores de doenças, bem como a destruição de micro-organismos deteriorantes e de enzimas que alteram as características do leite. Então, nós podemos utilizar uma pasteurização lenta, 63, 65 graus Celsius durante 30 minutos, ou 71, 72 graus Celsius durante 15 segundos. Aí já é uma pasteurização rápida. No caso do ovo líquido, é a destruição de organismos patogênicos e alguns esporos. No caso do sorvete, também destruição de patogênicos e micro-organismos deteriorantes. E no caso do vinagre de maçã, a pasteurização ela visa a destruição de micro-organismos contaminantes
e enzimas presentes nos alimentos. Veja que todos esses produtos, tá, eles apresentam, tá, o binômio tempo-temperatura. Todos eles aqui têm essa relação tempo-temperatura, ok? Objetivos agora do processo de esterilização, que é o que é aplicado, por exemplo, no leite UHT, tá? Ou também nos produtos enlatados, tá? Também é um tipo de esterilização muito eficiente. Então, a esterilização ela pretende, né, destruir os micro-organismos mais termorresistentes. O que são termorresistentes? Que resistem ao calor, tá? Para dessa maneira, então, conseguir uma esterilidade comercial, ou seja, garantir que aquele alimento seja estéril comercialmente, tá? Ou seja, ele leve segurança ao consumidor. A temperatura de esterilização é aquela suficiente para conseguir a morte térmica dos micro-organismos. Por convenção, estabeleceu-se a temperatura de destruição dos esporos, né, e da forma bacteriana da bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo. Então, quando você tem a ausência de Clostridium no seu alimento enlatado, por exemplo, você então tem a garantia de uma esterilidade comercial. No processo de esterilização, a destruição dos micro-organismos chega a 99,99%, tá? Com eliminação também de esporos bacterianos, tá? Essas estruturas de resistência. Então, a isso nós damos o nome de esterilidade comercial. E durante o tratamento térmico, né, os produtos, além da influência esterilizante que sofrem, também são cozidos parcialmente. Então, ao mesmo tempo que a esterilização, por exemplo, em latas ou embalagens Tetra Pak, garante a esterilidade comercial, garante também um pré-cozimento aos alimentos. Uma outra técnica, né, de conservação pelo uso do calor é o branqueamento. Nesse método, né, não é um método exclusivo de preservação, mas também um método de pré-tratamento da matéria-prima para operações posteriores, seja para processos de esterilização, desidratação ou até mesmo congelamento. Então, veja que o branqueamento por si só, ele não é uma técnica de conservação, mas ele é uma técnica adicionada a outros processos de conservação, como a esterilização, ou enlatamento, ou apertização, bem como desidratação e congelamento. Então, o branqueamento ele tem duas funções adicionais quando eles são aplicados aos vegetais, por exemplo. Primeiro, destruir os micro-organismos superficiais presentes ali no vegetal, tá? O que é importante em outras operações que precedem, como, por exemplo, a esterilização, que recebe, assim, uma carga menor de micro-organismo, aumentando, então, a eficiência da esterilização desses vegetais em lata. Tá? E uma outra finalidade do branqueamento é amolecer os tecidos vegetais do alimento, tá? O que lhe facilita o acondicionamento em recipientes e remover, tá, o ar dos espaços intercelulares desses vegetais. Isso é importantíssimo. E quando você remove o ar, você torna esse corpo vegetal com ausência de oxigênio, dificultando o crescimento de micro-organismos. Tá? E, além disso, uma função importantíssima do branqueamento é inativar enzimas que promovem o escurecimento nos vegetais. Ok? Tem um videozinho aí sobre branqueamento para vocês darem uma olhada. Algumas temperaturas recomendadas em relação a alguns equipamentos. Então, no caso de estufa de salgado, a gente trabalha com temperatura de 60 graus Celsius. No caso de carrinho de cachorro-quente, por exemplo, a água tem que estar em torno de 85 a 95 graus Celsius para que o molho da salsicha esteja numa temperatura de 60 graus Celsius, inativando os micro-organismos. Na pista quente, né, que são essas pistas de restaurante, da mesma maneira. A água deve estar a uma temperatura de até 95 graus Celsius para que os alimentos mantenham-se na temperatura de 60 graus Celsius. Outros métodos que podem ser utilizados para a conservação dos alimentos, né, nós temos o uso do sal.
O sal, então, quando ele é empregado no alimento, ele diminui a atividade de água do alimento, podendo, então, este alimento ser mantido em temperatura ambiente. O que significa diminuir essa atividade de água? Diminuir a disponibilidade de água livre para os micro-organismos. Então, nós temos como exemplo o charque, né? A carne de charque, o bacalhau, os pescados salgados e os produtos em uso de salmoura, tá? Como as conservas vegetais, tá? Bem como também as conservas de ovos de codorna, por exemplo. Agora, a retirada do ar, né? A retirada total do ar, ela cria um vácuo em volta do alimento, ou seja, dificulta o crescimento de micro-organismos deteriorantes que necessitam do oxigênio para se multiplicar. Então, retirando o oxigênio, então eu dificulto a vida, né? Ou a existência de micro-organismos aeróbios, estendendo então a conservação desse alimento. Um outro método empregado na conservação dos alimentos é a defumação. A defumação, então, se aplica ao uso de fumaça, que apresenta substâncias tóxicas aos micro-organismos. Essas substâncias, então, elas se volatilizam juntamente com a fumaça e impregna, né, no corpo do alimento, principalmente produtos cárnicos. Esses compostos tóxicos, então, inibem, né, o crescimento microbiano ou tem uma ação antimicrobiana. Além disso, né, a própria temperatura aplicada numa defumação tradicional, tá? Então, a temperatura, ela acaba promovendo uma evaporação superficial, tá, da água e formando uma crosta na camada superficial do alimento, diminuindo dessa maneira também a atividade de água do produto e promovendo um cozimento mais lento e gradual no produto. Então, de uma maneira geral, a defumação ela age tanto pela incorporação de produtos tóxicos aos micro-organismos, quanto pela desidratação e o cozimento do alimento. A adição do açúcar, né? O açúcar, assim como o sal, ele também diminui a atividade de água, ou seja, diminui a atividade ou a quantidade de água disponível ao micro-organismo, diminuindo o crescimento desses micro-organismos. Então, nós temos como exemplo aí os doces a partir das frutas, aumentando ou estendendo o prazo de vida desses produtos, né? O uso da fermentação. A fermentação, então, ela vai ser através do uso de micro-organismos que alteram as características iniciais do produto. Então, eu tenho uma diminuição do pH do alimento e um aumento na acidez. Então, dessa maneira, eu tenho a eliminação de micro-organismos deteriorantes e patogênicos e a incorporação, né, de micro-organismos benéficos, com alteração dos valores de pH e acidez. Exemplo, cerveja, chucrute, iogurte e assim por diante. Com relação ao uso de aditivos, né? Então, nós temos o uso de aditivos químicos nos alimentos para melhorar sua coloração, textura ou aroma. Além disso, esses aditivos químicos à base de nitratos, eles também são considerados sais que agem, né, contra o crescimento microbiano, também por diminuição da atividade de água. Então, eles são utilizados como conservantes alimentares, tá? Além disso, nós temos a conservação por radiação. Então, emprega o uso de radiações ionizantes que tem como objetivo principal promover processos de esterilização do alimento ou processos de pasteurização, desinfestação, no caso de pragas ou insetos em silos armazenadores de grãos, ou também inibir processos de germinação em semente ou também em tubérculos, como é o caso da batata, ou no caso de bulbos, como é o caso da cebola. Então, a radiação, dependendo do valor, né, empregado, ou o valor dessas radiações empregadas e o tempo de exposição ao alimento, nós vamos ter efeitos esterilizantes, pasteurizadores, desinfetantes ou inibidores de germinação.
Então, aqui nessa imagem, nós observamos aqui a presença do equipamento onde utiliza-se dos raios ionizantes, né, da radiação. Aqui nós temos o símbolo, né, de um alimento que foi apresentado, que foi conservado na radiação. Então, a gente é obrigado a ter essa informação no rótulo. E aqui nós temos, né, frutas que foram utilizadas no processo de radiação. Então, a radiação também ela inibe o amadurecimento, ela retarda o amadurecimento. Então, aqui nós temos um produto irradiado, onde ele está com o mesmo tempo do produto não irradiado e ele ainda se apresenta verde, tá? E aqui nessa tabelinha, nós observamos a presença de alimentos diferenciados sem e com a radiação como método de conservação. Por exemplo, no caso da batata, sem radiação, ela tem a durabilidade e o brotamento em 1 mês. No caso, com a radiação, ela tem a durabilidade e o retardamento do brotamento em 6 meses, tá? No caso do frango, tá, refrigerado, ele tem a durabilidade de 7 dias e ele, ionizado ou sofrendo a conservação por radiação, ele tem a durabilidade de 30 dias. Pessoal, no mais, nós terminamos a nossa aula 1. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, estamos em disposição aí no fórum de dúvidas, tá? Participem da atividade avaliativa da semana 1, bem como do fórum de discussão. Até mais, bons estudos!